Olá, estamos aqui nesse dia, agradecendo a Deus por mais esse momento, esse canal da TVI, trazendo agora para vocês, né, essa reflexão com este programa, Conversa com Deus. Que maravilha estar aqui com vocês, falando desse assunto tão bom, para que nós pudéssemos, né, chegar mais pertinho do nosso Deus Pai, Criador, ter essa intimidade com Ele. Quero agradecer também, né, ao diretor-geral desse canal de TV, a TVI, que é Barbosa Filho, que eu creio que primeiro veio no coração de Deus para o coração dele. Agradecer por esse espaço, pela disponibilidade que ele tem, né, e está tendo para nos trazer neste momento. Que Deus continue abençoando este lugar, a vida dele e toda a produção, né, desta TVI, deste canal. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é o pastor Gilmar, que veio aqui trazer junto comigo, né, esse momento tão agradável, que é falar de Deus, essa conversa com Deus. Então eu quero agradecer ao pastor Gilmar, que veio lá de Ilhéus, da Batista Missionária, ele é pastor da Batista Missionária. Ele vai falar aqui conosco agora, né, sobre esse momento, né, da gente chegar mais pertinho do Criador. Pastor Gilmar, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra o senhor estar aqui. Shalom, vitórias, shalom, povo de Deus, povo amigo, aonde o programa vai chegar, com certeza vai chegar forte, vai chegar abençoando. E eu gostei muito do título do programa, né? Conversa com Deus, né? Conversando com Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer na vida, quando a gente abre os nossos olhos, é olhar e buscar a primeira resta de sol que está entrando e dar aquela respirada, pelo menos umas 3 vezes assim, ó. Encher o seu pulmão, e levantar a cabeça e dizer assim: recebi agora um grande presente de Deus. E aí partir para a vida, né? Partir para o trabalho, partir para os relacionamentos, porque você já começa o seu dia cheio de Deus, Vitória. Que bênção aprender esse pouquinho como a gente iniciar o dia, já agradecendo, já trazendo ele para esse relacionamento, primeiro se relacionar com ele pela manhã, para depois com as pessoas, né. Perfeitamente. A gente tem ouvido bastante grandes preletores, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e a gente tem aprendido que não há dias iguais, né, não há dias difíceis. O que nós encontramos pela frente são dias diferentes, completamente diferentes. Então a gente precisa, colocar Deus em primeiro lugar, chamar para perto da gente, conversar com Ele, e a gente sempre sabe que Ele sempre tem uma saída maravilhosa para nós. E quantas coisas podem mudar quando a gente faz isso, há uma diferença no dia. Quando as Sim, pessoas começam a experimentar essa intimidade, se relacionar com o Criador, porque Ele nos criou para se relacionar com Ele, né. O homem foi justamente. foi foi criado, foi pensado para esse relacionamento com Deus, né. É. E é interessante que a gente, Vitória, tem que buscar de Deus o nosso cuidado. Tudo vem da parte dele. Então a gente, quando a gente busca a Deus, a gente começa a entender que nós precisamos dele na vida da gente. Se você observar a criação, Deus foi criando todas as coisas, né? E depois de um certo tempo ele foi e criou o homem. Agora, por que Deus não criou o homem logo no primeiro dia? É, verdade. Sabe por quê? Para o Coisa homem não dar linda. opinião.
Para não interferir. Então, se Deus cria o homem no primeiro Incrível dia, isso, a primeira gente. coisa, porque Deus fez o homem cheio de sabedoria, de graça, né? E aí ficava, faz isso assim, Senhor, faz aqui, não sei o que e tal. Então, a importância de você saber as coisas, né? E às vezes as pessoas copiam muito, né? Não é pecado você copiar, porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu, né? Se não há nada novo, é porque muitas coisas já aconteceram e são, às vezes, uma repetição, até mesmo uma cópia, né? Então, a gente precisa entender que Deus, ele vai trabalhando com a gente, à medida que você vai se aproximando dele, conversando com ele vai te dando as suas respostas. Isso é interessante a gente entender que Deus tem as respostas para nós. Com esse diálogo, a gente vai perguntando para ele, vai se achegando. Ele não invade a vida da gente, né? Ele deixa a gente se comunicar, ele deixa a gente se achegar. Perfeitamente. Você já notou que as pessoas colocaram na mente algo assim, alguma coisa acontece e as pessoas dizem assim: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu acho que a gente poderia ir um pouquinho mais longe do que Deus está no controle. Será que não? Porque se nós exercermos a ideia da soberania de Deus, ela fica muito mais visível, mais compreensível do que controle. Parece que controle tá ali tipo do videogame, né? Que a pessoa tá jogando ali o play, e aí dá o play, e aí. Não. A soberania de Deus, ela é completamente diferente. Porque se nós encontrarmos o caminho certo, de nós entendermos a soberania de Deus em todas as coisas, até aquelas coisas ruins que nos acontecem no dia a dia, Deus transforma todas elas em bênção. Aí o Senhor vai dizer: eu acho que vou transformar tudo isso aí em bênção para o meu Como, né? filho, para minha filha, né? Entendeu? É incrível essa soberania, né? É diferente de um controle, né? É aquela palavra que diz assim: tudo coopera para o bem Tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus. daqueles que amam a Deus, Que a gente vai tirar daquilo ali uma experiência aí, uma perfeitamente. lição. É, Porque nós precisamos disso, né? é. De ter a lição, de ter essa lição da vida, que tudo não está no nosso controle, não é como nós queremos. Porque a gente quer tudo certinho ali, né? Tudo, É, tudo nosso. o controle, ele dá a ideia de que as pessoas, elas têm um poder de querer dominar, por exemplo, certas situações e de como que deve ser as coisas, né. Mas a soberania de Deus é diferente, não é. Eu ia contar uma experiência, né, dentro da minha casa, da minha família, ver como é que Deus ouve as coisas e como uma mãe e um pai vê as coisas bem diferentes, né. Aí, eu acho que eu ainda sou do tempo que o povo roubava as mulheres em casa, aí tem um camarada, que hoje é meu cunhado, roubou minha irmã, né. Roubou minha irmã e eu com um filho mais velho em casa, fiquei tão bravo e tal, e eu ia falar com minha mãe, disse: "Ei, meu filho, vamos orar, né, nem tudo está perdido, vamos orar". Aí levou a minha mana lá para o Rio de Janeiro, e aí acontece o seguinte: ele estava passando um problema e ela estava passando os mesmos problemas, e vocês entendam que daquele momento do encontro deles, realmente nasceu um amor. Nasceu um amor, ele uma pessoa muito especial, muito querida, mas você não conhece, não conhecia. Se E assustou. e aí você observa que há uma diferença entre o controle que a gente É, pode exercer, querendo como a gente queria, tudo bonitinho, tudo certinho. e a É, soberania de Deus, né. é Claro que a gente verdade, não está é. ensinando que deve fazer assim,
Mas, no caso dela, houve uma sorte, assim, muito grande da soberania de Deus, eles vieram a casar, vieram veio uma filha, Construir uma vieram os família. netos, aí a É, gente vê que há uma soberania de Deus na vida das pessoas. Então uma mãe sabe conversar com Deus, é verdade. não é? Eu que sei disso. É, Quando minha mãe a gente encontrava minha mãe em oração, de joelho, de madrugada, tô orando por vocês, para Deus livrar vocês. Era assim. Então muitas coisas realmente, quando a gente tem essa conversa, a gente vê que as coisas podem mudar. Os perigos, né, as coisas que Deus pode nos livrar também, né. Então, pastor Gilmar, o senhor tem quanto tempo de ministério? olha, eu acho que eu estou fazendo 43 anos. 43 É, anos. Uma 43 vida. anos. Eu comecei novo, né? É muito novo. É, comecei Tá novo, jovem ainda, 24 quarenta e anos, três eu anos. comecei com 24 anos a minha a Esse minha e a aí minha trajetória. começou a se relacionar muito mais ainda, É, né, aí eu com o fui Senhor. pastor no Rio Grande do Sul, pastoreei no Rio Grande do Sul, tive 5 anos lá no Rio Grande do Sul, 5 anos eu passei também em Olindina, em Conceição do Jacuípe, ali no sertão, né. Então já fui sulista, já fui sertanejo, agora sou ilhéense já há 33 Tá em Ilhéus, anos, né. né. Vou fazer 33 anos que eu estou em Ilhéus. Uma igreja muito bem estruturada, né, graças a Deus, uma É, bênção, é uma vida de trabalho, né, dedicação. dedicação. A gente tem feito um trabalho, eh, divino, né, social também, a gente trabalha com as pessoas carentes, chegamos juntos ao centro de recuperação. Hoje nós somos ligados ao Palavra da Vida, lá com o pastor André, lá no São José, investimos nesse trabalho, e foi uma grande um grande trabalho com a juventude, o trabalho com danças, o trabalho com crianças, então a gente é feliz, é realizado, eu acredito que são respostas de Deus às nossas conversas com As Deus. conversas com Deus, né, como Deus É, vai mudando aquela situação, que às vezes a gente pensa que é de uma forma, como a gente tá falando aqui, é, e ele leva a gente para um caminho melhor, sempre. É, um caminho até sem atalhos, né. sempre Muitas vezes tem os melhor. atalhos, mas você passa por aquilo ali com mais leveza, né. É, Pelos justamente. momentos, os momentos mais difíceis com mais leveza, quando a gente tem essa conversa com Deus, né, É. de perguntar se aquilo ali mesmo tá certo, tô caminhando certo, se eu tenho outro caminho aqui. E como tem, né. Eu estava lembrando aqui, Vitória, faz algum tempo que estivesses lá em Ilhéus com a gente no centro da cidade, onde nós tínhamos um galpão, né, a Igreja Batista Missionária ali no terminal. Eu lembro. É, aquele galpão, e junto com o material, as casas que tinham do lado, a prefeitura no governo passado, alguns anos atrás, ele começou a derrubar tudo e de manhã cedo eles estavam lá para derrubar o prédio que era o prédio da igreja. Aí lá estava as cadeiras, o som, as pessoas na escola assistindo um culto. Eles começaram a gritar: "Saiam que nós vamos botar tudo", mas sem nenhum aviso das coisas. Foi um negócio, assim, um desrespeito, assim, a Deus muito grande que houve, né, e a gente ficou ali apavorado com aquelas coisas. Eles chegaram a derrubar, a bater com aquelas bolas de ferro na igreja, e a gente teve muito trabalho. Eles não Meu conseguiram, Deus, porque o pessoal foi para frente das máquinas, do trator. Você vê, isso aconteceu aqui, hein, na aconteceu em cidade de Ilhéus, uma Ilhéus. situação dessa. E aí, de sorte que nós ficamos, era um inverno, a gente ficou do lado de fora fazendo os cultos, colocava as cadeiras, porque todo mundo com medo do prédio cair em cima da cabeça das pessoas. Então é um trabalho, assim, de uma perseverança, assim, muito grande, né. Agora, a gente sempre orava para Deus dar um local para nós. Aí
É justamente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e como diz a palavra de Deus, né. E aí um dia o pastor Abraão me encontrou, Gilmar, que situação é essa? Nós vamos orar por isso e vou levar a igreja a vender o templo para vocês, da Igreja Batista Memorial. E levou, né, fez uma proposta, a gente fez uma campanha. De repente algo que era impossível, aí é que eu estou falando sobre a soberania de Deus, é completamente, diferente de certos controles que as pessoas querem exercer na obra de Deus. Aí o pastor orou, levou a igreja fez a proposta, a gente pagou o prédio, hoje nós estamos muito bem localizados, e são coisas que a gente encontra só nos livros americanos, o que aconteceu com a gente, né. Você não escreveu um livro sobre isso? É, é possível. Você tem quantos livros escritos? Eu tenho 8. 8, né? Agora eu parei de escrever, é que agora meu filho começou a meu filho é o pastor Gildo, ele já tem, eu acho que 8 livros escritos também. Hoje ele é psicólogo também, atende muito bem, na cidade de Ilhéus, e tem um trabalho, assim, fantástico e a gente agora é a vez dele, né. Eu acho que eu faço tudo, assim, no sentido dele, decolar na vida na Com esse legado que ele esse acompanha, o legado, já Senhor tem que o Senhor te ele deixou, tem né? bons livros também, É, bons, é. uma coisa incrível que o senhor falou aí, né, desse momento, aconteceu uma igreja. Foi, Aconteceu por quê? Porque Deus tinha um plano melhor, Deus tinha um lugar melhor. sim, Aquele momento ali, como se tudo tivesse sem estrutura nenhuma naquele momento, mas as orações que foram feitas, né, naquele momento de conversa com Deus, Deus foi guardando ali e falou: "Filho, espera aí que eu tenho aqui algo melhor para você, vai acontecer". sim, Então isso é para a gente ter essa reflexão, muita gente está num momento difícil, muita gente está ali apegada àquilo ali, "eu quero isso aqui, eu quero desse jeito aqui", mas é porque não conversou com Deus para poder sair daquela situação, e quando você vai ver, Deus tem algo na frente para você que vai ser bem melhor, que vai ser bem mais sem angústia, vai dar mais paz, vai ter mais leveza, porque as coisas de Deus vêm assim, no momento que está ali sem estrutura, parece que está tudo desarrumado, mas é porque o Senhor ele quer arrumar as coisas, quer arrumar a casa, quer arrumar a família do jeito dele, do jeito que é certo. E às vezes a pessoa, né, não está ligado ali para ter essa conversa com Deus e perguntar: "Senhor, perfeitamente. né, me dá uma direção aqui no que eu estou aqui". Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus ela é boa, E perfeita, né. perfeita É, e agradável, né, pastor no Gilmar? final é agradável, né. Olha para isso, ela é boa É, e é perfeita, é, perfeita, as coisas tudo colocado no lugar perfeito. Então quando a gente chega ali hoje na Batista Missionária, vê tudo perfeito é. e agradável, É tudo bem arrumadinho, tudo bem bem é, arrumadinho. parece um cinema, né, quando o pessoal Isso, chega lá diz: "Mas tudo para que parece um organizado, cinema", eu digo: "É, um lugar bom, aconchegante, mas por Jesus quê? merece". Jesus merece. É, E a gente deu o melhor para ele, justamente. melhor para ele. O que é que ele dá pra gente? Essa vida, né, perfeita. Não é perfeita, temos também, né, as situações de adversidade, mas quando a gente se relaciona, a gente tem essa aliança, né, de chegar Uhum, até a ele, né, pastor? é. Jesus ele ensinou o Pai Nosso e uma das coisas que Jesus ensinou foi você fazer uma rendição com respeito à vontade de Deus, né, do Pai, né. "Seja feita a Tua tua vontade". vontade. Então você ora, mas É. ali, eu acho que Jesus ali estava lembrando da possibilidade dele fugir da cruz como homem, né. E aí como ele não pode, ele ora, ensina os discípulos e ele fala ali perfeitamente: "Ó, seja feita a tua vontade". Então a perfeita vontade de Deus
acontece na vida da gente. E às vezes no momento a gente não pensa que é o melhor, não é verdade? É engraçado. É, Jesus naquele momento ali, ele ensinou a gente a orar o Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. sim, Porque ele estava também naquele momento ali, entregue. Então, o Pai Nosso é uma oração perfeita que muitas vezes a gente não tem tanta assim, as pessoas não têm tanta um olhar sobre o Pai Nosso, como ele pode ter um efeito também, quando a pessoa vai olhar ali, palavra por palavra no Pai Nosso, é, como traz a presença de Deus para a vida da gente, né, no Pai Nosso, uma né. das coisas, a primeira coisa, primeiro ponto, e não tem ponto negativo, né, na oração do Pai Nosso, mas é quando Jesus revela que Deus é Pai. Nós não encontramos isso em todo o Velho Testamento, é Deus, é Senhor, Senhor da guerra, Senhor disso, Senhor daquilo. Mas Jesus, então, ele vai revelar o seu Pai, então ele o chama de Pai. Então, aí já começa a ter um outro tratamento, né. Pai nosso que estás no céu, né. Olha aí, ele está no céu, mas ele está perto de você. Essa a presença dele, ele está em todo que é lugar. Então ele vai te ouvir não somente como Deus agora, ele vai te ouvir como Como pai. um pai. Então como pai, é igual ali, né, por exemplo, Barbosa tá ali no escritório dele ali, tá. Aí chega aqui o filho ou a filha, tá. Aí o que é que vai acontecer? A menina não vai pedir licença para poder chegar lá dele. "Ô pai, pai Barbosa, tudo bem? Eu posso dar licença aí para me chegar no senhor?" Aí não, o filho, a filha não precisa ter essa licença para entrar na casa, bater na porta. "Olha, cheguei". Não, ele vai e abraça. É o pai. Abraça o pai, abraça a É. mãe. Coisa É boa, uma né. coisa, assim, de um relacionamento, que a gente tem como exemplificar aqui na terra, entre os filhos, e exemplificar com Deus. Então, a qualquer hora, você pode entrar para falar com Deus, né. Entra no seu quarto, Jesus colocou assim, de uma forma prática, né. Se ele fosse falar hoje, ele entra no seu carro, entra no seu apartamento, entra no seu banheiro e tal. "Olha, você que está correndo aí, fazendo a sua física, Vai tal, falando tal, aí. você que está na É, academia", e vai falando com ele, vai falando. é. Então, completa-se com o que Paulo falou, orando em todo tempo no Espírito. Em todo o tempo no espírito. Isso é interessante, essa intimidade, É, porque é igual você ter um amigo que você desabafa com aquele amigo, mas aquele amigo ele te ouve, mas ele não vai poder resolver sim, aquela situação. Mas quando a gente conversa com Deus, Deus pode dar uma direção para nossas vidas, né. perfeitamente. Não é isso? É, Que coisa boa falar de Deus. Muita gente está precisando nessa hora, né, se relacionar e saber que você tem um pai, que você não está só. E se relacionar com esse pai, trazer ele para pertinho de você. Eh, pastor, eh, a gente está vivendo esse momento, digo nós estamos vivendo também, né, porque vamos agora falar sobre, né, essa questão de Israel, né. sim, Nós cristãos, a gente sente a dor, né, também, e talvez tem muita gente aí disperso, vivendo a vida normal, vê as notícias, vê aquelas crianças morrendo, fala: "Ai, as crianças estão morrendo". Mas não entende realmente, né, que aquilo ali possa ter a ver um significado para este momento, para esse tempo. Tem a ver, biblicamente, essa guerra na em Israel, esse momento em Israel, tem a ver biblicamente, é um tempo que isso está acontecendo,
Vitória, eu tenho falado assim com o pessoal, com a igreja, e transmitindo segurança, transmitindo paz para o pessoal, sabe? E a gente hoje precisa se organizar de tal maneira para a gente não politizar as coisas. Então, tudo o que acontece, as pessoas estão, assim, politizando as coisas. Eu sei. Aí, Colocando é, nas costas de alguém, né. antes a gente É, tinha, assim, tipo, mais um povo, principalmente no Brasil, mais à esquerda, mas a pessoa não desconfiava, né. Aí depois da vinda do governo anterior, então, descobriu-se que tinha muita gente, conservador. Então aí começa a ter essas brigas, essas demandas, então a gente precisa cuidar, porque tudo que acontece, mesmo na guerra de Israel, as pessoas usam as coisas para poder, eh, culpar um ou outro em nome da política, em nome disso, e às vezes as pessoas, elas não têm a dimensão, às vezes, do que está fazendo com a sociedade. Outra coisa interessante, Vitória e Barbosa, interessante os alardes com respeito à volta de Jesus, por exemplo. Então, que isso aqui? Ah, Mateus 24:6 está escrito e vai continuar escrito que haverá guerra, rumores de guerra, se levantarão nação contra nação, mas ainda não é o fim. Então Jesus, ele coloca um ponto final ali. Então a autoridade de Jesus, por exemplo, chegar e falar as coisas ali, então tem coisas que encerram certas discussões. Por quê? Desde se falar sobre Israel, você vai observar que Israel passou 400 anos preso como cativo. Venceu no Egito. Demorou, mas venceu. Depois ele foi cativo pelos persas, que hoje é o Irã. Levou 70 anos preso no coisa. Cada nação que vinha, né, vê aquela situação toda que acontecia com Israel. Israel passou pelo governo otomano. Depois de passar pelo governo romano, passou pelo governo otomano, foi quando eles tiraram todo judeu ali, que eles faziam assim, tipo uma baldeação, sabe? Levava um grupo para um bar e outro lá para o outro, misturava para poder as coisas. Mas os judeus, eles eram mais conservadores com respeito à sua fé e à sua, isso chama-se caldeamento, né? Eles aprenderam com os caldeus essas coisas assim. Então, por exemplo, eh, quando vem agora a discussão sobre a Palestina, não sei o quê, não existia Palestina. A palavra Palestina, ela veio a existir, eh, 150 anos depois que Roma tinha tomado, aí um imperador foi lá e colocou o nome da Palestina no lugar. E aí eu vejo as pessoas politicamente: "Olha, Jesus nasceu aonde? Ah, nasceu em Belém. Onde é que está Belém? Está na Palestina. Aí Jesus é palestino? Não, Jesus era judeu." pastor Gilmar, eu quero te agradecer. Teremos outras oportunidades, e eu louvo a Deus por este momento, louvo a Deus, pela sua disponibilidade de estar aqui colaborando com este momento, essa conversa com Deus, porque como é importante a gente conhecer mais um pouco, né. Conhecer mais um pouco não, conhecer muito mais, né, desse Deus, né, que criou todas as coisas para a gente usufruir e desfrutar da vida, né. Sim, perfeitamente. E eu te agradeço, viu, por este momento aqui.
tão especial, viu, com sua presença. Obrigado, eu que agradeço também. E que Deus abençoe a todos e até o próximo. Até a próxima Conversa com Deus.